Vi alguns highlights de comentários nas redes sociais, postagens feitas aí pela 98, por outros veículos de comunicação, alguns cortes colocados no Twitter. Me chamou a atenção a questão aí da categoria de base, que o Paulo disse que iria dar uma mexida. Era uma informação que a gente já tinha trazido aqui, inclusive trazida pelo Rafael Menin, que era uma informação que a gente já tinha conversado com o Rafael Menin sobre essa mexida na categoria de base. A gente viu aí... Só pra gente ter uma ideia, Vini Boy, o Atlético disputou os 3 jogos do Campeonato Mineiro com jogadores da equipe sub-20 reforçados de alguns jogadores do profissional. Sim. Se integram ao profissional somente aqueles que já estavam no profissional. Nenhum outro jogador teve um desempenho interessante o suficiente para que o Cuca pudesse chegar e falar, olha, deixa eu dar uma observada nesse menino por aqui. Então, se integram ao profissional agora o Pedro Cobra e o Gabriel Delfim, os goleiros, o Paulo Vitor, volante, o Robert, meio-campista, e o Luiz Felipe, atacante. Bom, pelo pouco que eu vi também, os jogos aconteceram no momento que eu estava no parque, então não acompanhei os jogos, vi só os melhores momentos. Tirando o Gabriel Delfim, nenhum outro jogador, Paulo Vitor especialmente, né? O Paulo Vitor, ele mostrou que ele pode rodar, pode fazer alguma coisa que pro Galo ele não serve. Vai estudar, né? O Paulo Vitor, o Robert e o Luiz Felipe não mostraram nada que justificasse também um clamor da torcida por mais oportunidades para eles no time, né, Vini? Sim. E eu que acompanhei esses jogos, esses 3 jogos do Atlético, e acompanhamos o jogo treino lá contra o Vila Nova também, antes de você sair de férias, nós acompanhamos lá também. Pouquíssimos jogadores poderão ser pensados dessa geração que está vindo aí. Desses atletas, todos que jogaram, o que me agradou um pouco foi o David Cauã. Ele apareceu bem nos 2 jogos, principalmente nos jogos contra o... O Loubeck, eu sei que ele mandou uma bola na trave, teve umas oportunidades, mas também não conseguiu concluir em gol, né? Que é o que o atacante tem que fazer. Exatamente. O Loubeck... com esse nome também não vira, não. É um jogador de velocidade, é um cara que vai para um contra um, mas finalização... Ele é um fastback. É um fastback. O que é fastback? É aquele carro da outra empresa que não patrocina a gente. É o cara de velocidade. Por que não põe no atletismo, então? Por que não põe no atletismo? Acho que no atletismo ele não consegue. Mas o Loubeck eu acho que me agradou um pouco, e o David Cauã. Os demais jogadores, se vão continuar, se tem mais um ou 2 anos de base, vão maturar. Mas vamos falar assim, decepções foram o Robert e o Paulo Vitor. Né? Paulo Vitor disparado. O que o Paulo Vitor fez no último jogo, pelo amor de Deus, ele já tinha feito aquilo no jogo contra o Atlético Goianiense, que ele teve que ser substituído com 20 minutos porque ele ia ser expulso, né? E agora conseguiu fazer essa bobagem no jogo passado, né? E eu perdi a paciência, vou ser muito franco. Quem acompanhou o Jornada Esportiva, eu perdi a paciência. Porque era inacreditável. Um cartão amarelo besta que não levava perigo nenhum ao Atlético no final do primeiro tempo. E um segundo amarelo pior ainda, onde ele comete a falta e deixa a perna. Você acaba perdoando esses erros pela idade a partir do momento que, tecnicamente, o atleta mostra alguma qualidade. O que não foi o caso do Paulo Vitor e o que não vem sendo o caso do Paulo Vitor, já que ele vem tendo oportunidades desde meados de 2024. Eu não me recordo nenhuma oportunidade que o Paulo Vitor entrou, você fala assim, uai, velho, esse menino até tem condição de virar jogador do Atlético, hein? Não entendo a insistência com o Paulo Vitor. O Atlético tem outros jogadores com mais qualidade na categoria de base para serem utilizados, o próprio Vitinho, que infelizmente se machucou logo na primeira partida. O Caio Ribas, por exemplo, ele foi defenestrado do Atlético, foi desligado do clube e foi mandado embora para Portugal, se não me engano está no Santa Clara. O Zé Felipe, que é um volante que tem uma qualidade, ele não teve tantas oportunidades assim, tantos minutos quanto o Paulo Vitor, estava na Copa São Paulo e aí voltou agora, mas me assusta um pouco esse excesso de oportunidades ao Paulo Vitor. Para mim não justifica. O Zé Felipe entrou contra o Pouso Alegre e entrou bem, preencheu muito bem ali o meio campo, com o David Cauã e também com o Eric. O Atlético teve uma perda importante do Pedro Ataíde, né, que machucou. Aí é um jogador também da base que tem um certo destaque. E era um jogador que vinha sendo utilizado quando ocorria as alterações, saindo o Loubeck e o Luiz Felipe e o Pedro Ataíde era acionado. E talvez a grande
perda do Atlético nesse início de temporada foi o do Matheus Izep, que teve diagnosticado aí uma arritmia cardíaca, está em processo de exames, avaliações, para poder retornar de forma segura ao futebol profissional, né, Padrinho? E vocês estão falando de meninos de 13 anos, 12 anos, do jeito que eu estou ouvindo, parece que são meninos de 12, 13 anos. É Sim. tudo homem acima de 18 anos de idade. Tudo homem já grande. Tudo homem já grande, barbado. É. E não consegue desempenhar um futebol, mas de jeito nenhum. Não foram bem, não, Não viu, foram Padrinho? bem. E o Meu pior é o Deus do seguinte, céu. eles estão nessa preparação desde metade de dezembro. Então não é um time que juntou depois da Copa São Paulo e foi para o Campeonato Mineiro. Já é um time que veio sendo preparado para estar. Obviamente, Guilherme Dalladéia também tem muito que se justificar, né? Não conseguiu fazer o time sequer classificar para a final do Campeonato Mineiro Sub-20 e mostrou aí sérias deficiências nessa passagem pelo time, pelo Campeonato Mineiro, e o que prova isso é que nenhum deles vai ficar no time profissional, pelo menos neste primeiro momento, retornando todo mundo para disputar o Campeonato Sub-20 do ano que vem, que aliás, né, a gente espera que tenha mudanças drásticas aí na forma de captação, na forma de contratação de jogadores da base do Atlético. Entregam Que há jogadores, muito né? tempo você vira e fala assim, não tem um jogador que você fala, ó, esse cara, igual por exemplo, eu falava do Savinho, igual eu falava do Ramon, igual eu falava do João Pedro, e não tem esse jogador que você fala, ó, esse cara é um destaque. Mentira. Pra não falar que eu tô mentindo, tem um, Quem? que é o Veneno, que é do Sub-15. Grande veneno. Gabriel é bom jogador Veneno, mesmo. que é do Sub-15, Qual que é a mas posição ainda assim, dele? Qual que é a posição dele? meia atacante. Do Sub-15 pra frente, ele tem mais 5 anos para ele começar a virar. Então não é nada que num curto, médio prazo possa ajudar o Atlético. No Sub-20 do Atlético, realmente, como eu disse, eu venho dizendo há algum tempo, é um oásis, ou melhor, um deserto de talento. Eventualmente tem algum oásis ali naquele deserto, que eram, por exemplo, os goleiros Robert, Gabriel e Pedro Cobra, né? Você tem... Gabriel Delfim foi um espetáculo. nesse o jogo. Gabriel Delfim, ele é muito elogiado, assim. muito Tanto o bom. Gabriel Delfim é um jogador elogiado que ele teve essa oportunidade de ser o segundo goleiro com a proposta que recebeu o Matheus Mendes para o América, que não deve jogar amanhã, né? Aí, Hoje, quer dizer.